Tudo bem com você? Uma fala recente do pastor Ed René Kivitz, o mesmo que protagonizou aí uma celeuma, uma situação aí polêmica alguns anos atrás, ao dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Recentemente ele disse que o Papa é um dos maiores exemplos de cristãos para o mundo e que ele rejeita, por exemplo, o fundamentalismo norte-americano, ele rejeita a teologia da prosperidade, obviamente que tem que ser rejeitada mesmo, né? Mas abraça a teologia da libertação. Eu já fui adepto dessa teologia. Quando jovem, éramos leitores, seguidores de figuras como Leonardo Boff, Frei Beto e outros, e posso dizer que sei muito bem que essa teologia, ela também relativiza a Bíblia Sagrada, ela se apropria de textos de acordo com o interesse que defendem, no caso aí o pano de fundo é o marxismo, faz uma releitura da Bíblia, e eu me afastei dessa teologia justamente porque eu levo a sério a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ed René afirma que a igreja tem que optar pelos pobres. Então, é bem complicado a gente afirmar que a igreja deve optar por essa ou por aquela classe, esse ou aquele grupo, uma vez que a Bíblia é bem clara em dizer que, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. E a salvação que Deus oferece é para todas as pessoas. Paulo diz que não há grego, nem gentil, homem ou mulher, escravo ou livre, para Deus todos são iguais. Na verdade é o marxismo que separa a sociedade em castas, em grupos, em sexos, e Deus não concorda com esse tipo de coisa. Nós vemos na Bíblia pessoas pobres que foram acolhidas por Jesus, por Deus. Nós vemos muitos textos na Bíblia que nos falam da responsabilidade de cuidar dos menos favorecidos, as viúvas, os órfãos, sim. Mas também vemos muitos exemplos de pessoas ricas que tinham posses e que foram usadas por Deus poderosamente para ajudar outros. Nós temos, para começar, o exemplo de Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, tinha muito ouro, prata e gado, e é o pai da fé, simplesmente. Um exemplo de vida religiosa, poderíamos até dizer, embora ele tenha vivido antes de Cristo, né, que é um exemplo de bom cristão. Nós temos vários exemplos, temos exemplos inclusive no Novo Testamento, de pessoas que tinham posses e não foram condenadas necessariamente por ter posses. O que Jesus condenou foi o apego a essas posses, como foi o caso do jovem rico. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico apegado às suas riquezas entrar no céu. Então, soa até estranho falarem de uma igreja pobre, sendo que ignoram a verdadeira igreja pobre. Você conhece qual é? Eu sugiro a leitura do livro Quem Tem Medo dos Evangélicos, da Mundo Cristão. Oportunamente ainda quero fazer aqui uma resenha desse livro. A igreja pobre está na periferia. A igreja realmente pobre, que lida com as pessoas pobres, nós podemos dizer que é a igreja pentecostal em sua maioria. Mas essa igreja também é ignorada por figuras como esses representantes da teologia da libertação. Outro aspecto que eu acho interessante, profético na verdade, é que, como diz aquela frase bem conhecida, todos os caminhos levam a Roma. Por um lado, há os cristãos tradicionais da linha do chamado olavismo cultural, pessoal lá do Brasil Paralelo e outros, que defendem um cristianismo medieval praticamente, querem a volta de várias coisas que acabaram ficando para trás aí na história da Igreja Católica. Um catolicismo tradicional é o que eles defendem. Portanto, conduzem as pessoas para Roma. Há muitos evangélicos e protestantes frustrados com essa linha liberal de cristianismo, que não vê mais nada como pecado, que relativiza a Bíblia Sagrada, que reinterpreta os textos ao seu bel prazer, que considera não inspirados aqueles textos que condenam seus pecados, textos, por exemplo, que têm que ver com a questão da homossexualidade, textos que, obviamente, não condenam pessoas, mas apontam para aquilo que nós poderíamos chamar de normatividade na Bíblia. Textos que falam de mandamentos, de obediência, de submissão. Esses textos são ignorados. Então, há uma ala cristã, um grupo de cristãos que está revoltado com esse tipo de coisa, com ideologia de gênero, com
o aborto, a defesa do aborto indiscriminado. E por causa desses exageros, esses cristãos, mais, digamos assim, à direita no espectro, eles têm reagido e proposto um catolicismo tradicional. Ganha Roma. Por outro lado, temos esses cristãos liberais, progressistas, como é o caso aí do pastor Ed René e outros, que estão exaltando o Papa, porque o Papa é um defensor da questão ecológica, porque o Papa diz que a igreja tem que ser pobre para os pobres. Então isso se alinha de alguma forma às pautas progressistas desses cristãos. E eles estão levando as pessoas também para Roma. De qualquer forma, Roma sai ganhando, sempre. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos estão fazendo com que o cenário de exaltação do papado, cuja ferida mortal está sendo curada, seja uma realidade. A besta do abismo e seus filhotes têm cumprido esse papel de levar as pessoas para o outro lado, né? A besta do abismo, com a Revolução Francesa e o que derivou de lá, tem trazido certas linhas filosóficas e atitudes para o mundo que tem chocado as pessoas. E ao se decepcionarem com esse tipo de coisa, repito, muitas delas estão indo para os braços de Roma. Não sejamos ingênuos, Satanás está por trás de tudo isso, ele move o pêndulo da história, levando para um lado o exagero, para que haja uma reação contrária com a mesma intensidade, e de qualquer forma ele ganha. Nos bastidores do conflito, e nós temos que estar atentos a isso, lendo a Bíblia com seriedade, com responsabilidade. O livro Grande Conflito, por exemplo, é tremendamente esclarecedor, vale a pena ser lido, estudado. Nós precisamos entender tudo isso, para que não sejamos marionetes nesse jogo de interesses, nesse jogo de política, de religião, de instrumentalização da religião, como isso tem sido praticado neste tempo, especialmente nesta época em que antecede as eleições. Aí é lamentável ver tanto políticos à direita quanto à esquerda instrumentalizando a religião, usando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo para fazer política. Isso realmente é algo lamentável. Fiquemos atentos. Todos os caminhos levam a Roma, mas a porta estreita continua conduzindo à salvação. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.